Você vai começar a tomar tadalafila e parou para pensar, será que eu posso tomar? Existe alguma contraindicação? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou te explicar quem pode e quem não pode de jeito nenhum tomar tadalafila. Para quem assistiu o vídeo até o final, eu vou contar uma alternativa bem legal para quem não pode tomar tadalafila. Vamos lá? Bom dia, tudo bem? Sou o Dr. Eduardo Costa, sou médico urologista aqui em São Paulo. Eu atuo aqui na área da Paulista, principalmente no tratamento de disfunção erétil, cálculos renais, infecções urinárias e doenças da próstata. Se você se interessa por algum desses assuntos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A tadalafila ou Cialis, ele é um medicamento vasodilatador utilizado para o tratamento da disfunção erétil. Ele age dilatando os vasos sanguíneos não só do pênis, mas do corpo todo. No pênis, ele age inibindo uma enzima chamada de fosfodiesterase 5, que age no relaxamento da musculatura do corpo cavernoso do pênis, e a consequência disso é que acaba chegando mais sangue e, consequentemente, fica uma ereção mais forte. Ela começa a funcionar após 1 hora ali da sua ingestão e dura de 24 a 36 horas. E agora você deve estar pensando, pô, tá bom demais pra ser verdade. Deve ter alguma contraindicação, algum defeito, senão todo mundo tomava, não é mesmo? Você tá certo. E agora falaremos sobre as contraindicações, ou seja, quem pode e quem não pode tomar a tadalafila. Para começar, quem nunca ouviu aquela frase, fulano de tal tomou um Viagra, um tadalafila e morreu? Pois é, eu também já ouvi essa história várias vezes, mas ela tem um porém. Quando isso acontece, normalmente está relacionado a eventos cardiovasculares e não necessariamente ao uso da tadalafila. É muito importante que vocês entendam que em muitos casos, risco cardiovascular está presente pelas condições do paciente e não pela tadalafila. Ou seja, o paciente apresenta um risco cardiovascular por qualquer tipo de atividade física um pouquinho mais intensa, incluindo a relação sexual. Mas e por que eu estou falando de tudo isso? Porque para saber se você pode ou não tomar esse tipo de medicamento, é sempre interessante a gente avaliar o risco cardiovascular, porque de acordo com o consenso de Princeton, que é um consenso seguido por diversos urologistas de todo o mundo, os pacientes que têm disfunção erétil, eles podem ser divididos em pacientes de baixo risco cardiovascular, médio e alto. Os pacientes que têm um baixo risco cardiovascular e não têm nenhum tipo de contraindicação absoluta, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, esses pacientes, eles podem utilizar essa medicação sem uma avaliação cardiovascular mais aprofundada. No entanto, pacientes de alto risco necessitam sempre de uma avaliação cardiológica mais específica. São considerados pacientes de alto risco, pacientes com angina instável ou refratária, pacientes que têm uma pressão alta descontrolada, pacientes que têm uma insuficiência cardíaca congestiva classe 4, quem já teve um infarto agudo do miocárdio recente, pacientes que têm algum tipo de arritmia e pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Dessa forma, se você se encaixa em algum desses itens que eu falei, procure sempre o seu médico cardiologista antes de utilizar essa medicação. Só lembrando, os pacientes de médio risco, eles têm que ser submetidos a alguns testes mais específicos. Eu, particularmente, sempre encaminho para o cardiologista. Agora iremos falar sobre uma contraindicação absoluta, ou seja, quem não pode tomar tadalafila de jeito nenhum. O uso do nitrato é uma contraindicação absoluta. Mas o que é o nitrato? O nitrato é um medicamento utilizado para o controle da pressão alta. Dentre eles, os mais utilizados aqui no Brasil são monocordil, isosorbida, tridil, isocorde, sustrate e outros tipos de nitrato e de nitroglicerina. Mas por que eles são contraindicados? Eles são contraindicados porque a tadalafila em conjunto com esse tipo de medicamento pode causar uma hipotensão severa e abrupta, que nada mais é que uma queda súbita na pressão. Isso pode levar a derrame, infarto e outras alterações cardiovasculares. Se você tem dúvida se o medicamento faz parte ou não dessas classes, consulte sempre o seu médico cardiologista. Outra contraindicação absoluta são os pacientes que têm alergia ao componente tadalafila. Parece até brincadeira, né? Mas é muito azar. Mas isso acontece. Eu mesmo tenho alguns pacientes que têm alergia até a corticoide. Esses pacientes eles não podem tomar tadalafila, pois ao tomar, eles podem ter uma reação
alérgica. E essa reação alérgica é extremamente variável. Algumas pessoas relatam uma coceira no corpo todo, uma urticária, uma vermelhidão, mas isso pode evoluir até um broncoespasmo, falta de ar e uma reação anafilática. Para você que ficou até o final, eu vou contar uma alternativa para quem não pode usar a tadalafila. Lembrando que essa alternativa é só para quem não pode utilizar a tadalafila, mas não tem um risco cardiovascular alto. E essa alternativa é a injeção intracavernosa. O que é isso? É uma injeção com alguns componentes que é aplicada no corpo cavernoso do pênis, que é justamente a região que enche de sangue e promove a ereção. Esse é um tipo de tratamento que normalmente é prescrito para aqueles casos mais refratários, mais graves de disfunção erétil, mas também pode ser utilizado por aqueles pacientes que têm alguma contraindicação ao uso da tadalafila. Existem também outras alternativas, que eu não vou me aprofundar muito hoje, mas se você estiver sofrendo com isso, procure o seu médico urologista. Se inscreva no canal e mande esse vídeo para os amigos. Um abração, até mais!